Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos devocionais, pensar, refletir um pouquinho mais sobre uma problemática muito relevante nos dias atuais, que é a depressão. Então nós estamos baseados no Salmo 42, versículo 5. A Bíblia Sagrada diz: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim?" E a resposta do salmista é: espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Salmo de número 42, versículo 5. Então nós estamos vendo que a depressão ela pode atingir qualquer tipo de pessoa. Essa angústia de alma, esse problema chamado depressão pode atingir qualquer tipo de pessoa. Inclusive o salmista Davi, aqui no Salmo 42, ele passava por momentos de angústia de alma, momentos onde ele se sentia perturbado com determinadas situações. Isso pode afligir a vida de qualquer pessoa. Vance Havner, um conhecido pregador da Igreja Batista do Sul, escreveu certa vez que a vida cristã tem 3 níveis. Primeiro, vem os dias de pico, lá para cima. Quando tudo vai bem, o mundo parece maravilhoso. Essas sensações são temporárias, não pode durar para sempre na vida das pessoas. É uma fantasia achar, como o fazem muitas pessoas, que podemos passar a vida toda pulando de pico em pico, de pico para outro, como se não houvesse planícies e vales no meio da vida, da existência humana. Ao contrário, a maior parte da vida é feita de dias comuns, em que realizamos nossas tarefas rotineiras sem exultação nem depressão. Então, em terceiro lugar, vem os dias negros, né? Ou seja, os dias negros sim acontecem, em que caminhamos com muita dificuldade, em meio às turbulências, às dúvidas, o desespero e o desânimo. E às vezes esses dias se estendem por meses a fio, ou até mesmo anos, até começarmos a experimentar uma sensação de alívio e de vitória. Quando os dias negros se sucedem, enfrentamos um período chamado período de depressão. A depressão, antigamente denominada de melancolia, tem sido reconhecido nos dias atuais como um problema muito comum. E não só nos dias atuais, isso há mais de 3.000 anos. Ela é um fenômeno humano que ocorre no mundo inteiro e afeta indivíduos de todas as idades, inclusive pode afetar até crianças. Há indícios de que está aumentando entre os adolescentes, entre os adultos jovens, e estima-se que perturbe a vida de 30 a 40 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. Alguns dos maiores líderes militares passaram por isso, estadistas, músicos, cientistas, teólogos, pastores, cristãos, ao redor do mundo todo foram vítimas, sim, da depressão. Mas esse mal não é exclusividade de ninguém. A depressão é considerada o resfriado dos transtornos mentais e já foi descrita também como o mais difundido, sério e dispensioso transtorno psíquico dos dias de hoje. Quase todos nós passamos por períodos de depressão, vez por outra, e geralmente quando menos esperamos, ela pode nos assolar. Em suas formas mais brandas, a depressão pode se manifestar como um período de tristeza, pequeno período de tristeza passageira, logo após, por exemplo, uma decepção pessoal. Já existem casos mais crônicos, mais graves, que podem abater, as vítimas da própria depressão com sentimentos de perda de esperança, medo, exaustão, apatia imobilizadora, desamparo e disposição interior de realizar atos desesperados. Então, provavelmente, não existem 2 pessoas que reajam à depressão da mesma maneira. Cada pessoa é diferente, cada reação é complexa. O ser humano é um ser diferente e complexo. Então, a palavra depressão abrange essa grande variedade de sintomas que diferem em gravidade, frequência e duração e também a fonte ou origem. Entre os sinais da depressão encontra-se os seguintes sinais: a tristeza, geralmente acompanhada de pessimismo ou desesperança. Em segundo lugar, a apatia e inércia, que
que tornam difícil dar o passo inicial ou tomar decisões. Em terceiro lugar, uma fadiga geral acompanhada de perda de energia física e falta de interesse pelo trabalho, pela relação sexual, pela religião, por passatempos, brincadeiras e outras atividades comuns a todos os seres humanos. E a quarta, baixa autoestima, também é um dos sinais da depressão, frequentemente acompanhada de autocríticas, sentimentos de culpa, vergonha, sentimento de inutilidade e sentimentos de derrota. A quinta característica é a perda de espontaneidade. A pessoa já não fica espontânea, ela perde a espontaneidade. A sexta característica é insônia e dificuldade de concentração. E sétima e última característica, a perda de apetite. Então, existem todas essas variações que nós estamos falando, todos esses sintomas, esses sinais da depressão que podem assolar a vida das pessoas. Numa pessoa, às vezes, a chamada depressão mascarada. Ou seja, a pessoa apresenta muitos dos sintomas que nós acabamos de mencionar, mas diz que não se sente triste. Ou seja, está mascarado, está simulado, está camuflado. Então é muito importante, nós queremos ajudar pessoas nesse sentido, estarmos atentos e suspeitarmos da existência de depressão, apesar da aparência de muitas pessoas que nós estamos ajudando, como se elas fossem sorridentes, alegres, felizes, mas na verdade elas estão sofrendo uma angústia terrível. Então, em muitos casos, os sintomas de depressão sim escondem uma raiva deprimida, que geralmente aquela pessoa que nós estamos ajudando não admite, e que, segundo a teoria tradicional da maioria dos terapeutas, ela tem como alvo a própria pessoa, ou seja, é uma raiva de si, é uma ira contra a sua própria pessoa. Então, as reações depressivas, elas têm sido classificadas de diversas maneiras pelos especialistas, e com termos tais como reativa versus endógena, primária versus secundária, unipolar versus bipolar. E a depressão, por exemplo, reativa, às vezes também denominada de exógena ou neurótica, geralmente surge como uma reação a alguma perda ou trauma real ou imaginário na vida da pessoa. Ela é acompanhada também de altos níveis de ansiedade, tem geralmente curta duração e geralmente desaparece simplesmente sozinho. Já a depressão endógena, que também é chamada de autônoma ou psicótica, brota do interior da pessoa e envolve um grande desespero interior, geralmente acompanhado de tendências autodestrutivas. Persiste por um longo período de tempo na vida da pessoa e é mais resistente ao tratamento e tem alta taxa de recorrência. A depressão primária ocorre por si mesma, enquanto que a secundária surge como um efeito colateral, por exemplo, de algum medicamento, de uma dieta alimentar ou então de uma doença, como por exemplo o câncer, diabetes ou até mesmo uma gripe mais complexa, mais difícil de se lidar. Então, a depressão também unipolar se refere a essa condição em que ocorre um ou mais episódios de depressão como um distúrbio primário na vida da pessoa. Menos comum, então, é a depressão bipolar, que envolve períodos de mania intercalado na vida da pessoa com comportamentos de euforia e comportamentos depressivos ao mesmo tempo. A maioria dos terapeutas, dos profissionais, faz uma distinção entre essas manifestações e o desânimo. Uma alteração de ânimo branda, singela, simples, que pode acontecer na vida de qualquer um. Geralmente temporária e quase que universal entre todos os homens e que ocorre geralmente em resposta a desapontamentos, a fracassos ou perdas que ocorrem ao longo da vida. Então, tudo isso que nós estamos falando mostra que a depressão é uma condição comum, mas também complexa, complicada, difícil de definir, de descrever com precisão e nem um pouco fácil, claro, de se tratar. Mas o que a Bíblia diz sobre a depressão? A depressão é um termo clínico que não é discutido na Bíblia.
muito embora, né, pareça ter sido um problema muito comum. Os salmos, por exemplo, 69, o Salmo 88, o Salmo 102, por exemplo, são canções que falam de desespero, mas num contexto ao final de esperança. No Salmo 43, Davi expressa tanto a depressão quanto o regozijo, quando ele escreve: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Há outros trechos da Bíblia, né? Como, por exemplo, na vida de Jó, de Moisés, de Jonas, de Pedro e de toda a nação de Israel, pequenos momentos, pequenos lapsos de situações crônicas, né, ou mais leves de depressão. Por exemplo, o profeta Jeremias, né, escreveu um livro inteiro de lamentações. Elias viu extraordinário poder de Deus em ação, por exemplo, no Monte Carmelo. Mas quando Jezabel ameaçou matá-lo, ele fugiu para o deserto e mergulhou num desânimo, no que muitos especialistas acreditam, numa espécie de depressão profunda. Ele queria morrer e poderia ter feito isso se não fosse pelo tratamento que ele recebeu de um anjo enviado por Deus. Jesus, por exemplo, também ficou angustiado no Getsêmani, fato que é descrito de forma pungente no texto da Nova Tradução na linguagem de hoje. Olha o que diz a Bíblia. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Esses exemplos que nós estamos dando, acompanhados de numerosas, né, referências à dor, da tristeza, dão uma amostra do realismo que caracteriza a Bíblia. Ou seja, o desespero realístico é colocado em contraste com uma certa esperança. De um lado, o desespero, do outro lado, a esperança em Deus. E todos os crentes que afundaram, por exemplo, na depressão, acabaram superando o problema e desfrutando de uma nova e duradoura alegria. A Bíblia não enfatiza tanto o desespero humano, mas sim a fé em Deus e a certeza de que nós gozaremos em Deus uma vida abundante no céu. E se não pudermos desfrutar dela apenas aqui na terra, mas também na terra. A oração então confiante do apóstolo Paulo, que ele faz em favor dos romanos, será um dia realidade na vida de todos os cristãos. Quando a Bíblia diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, ou seja, de toda alegria e a paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Ok? Então, no vídeo seguinte, nós vamos falar sobre as causas da depressão. Então, continue conosco, assista esses vídeos, são vídeos instrutivos, que dão. Agora nós demos uma breve introdução sobre a questão da depressão e o que a Bíblia fala um pouquinho a respeito da angústia, da depressão, do desânimo, que pode assolar os corações humanos. Dê um joinha, compartilhe com outras pessoas e continue conosco ao segundo vídeo, onde nós vamos falar as causas da depressão. Deus te abençoe, louvado seja o Senhor, dê um joinha, siga o nosso canal no YouTube, compartilhe com outras pessoas também, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Que a paz e a alegria de Deus venham sobre você, sua casa e a sua família. Louvado seja o nome do Senhor.